O grande dia finalmente havia chegado. O dia do casamento de Clara estava sendo planejado há meses, talvez anos. A igreja estava lindamente decorada, com flores brancas espalhadas por todo o caminho até o altar. Todos os detalhes haviam sido cuidadosamente pensados. Clara estava radiante, mais do que nunca. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo ela, era que algo estava prestes a acontecer que mudaria tudo. Ela estava em seu quarto, com o vestido de noiva impecável, nervosa, mas animada. Os preparativos haviam sido estressantes, as escolhas difíceis, mas ela finalmente estava ali, prestes a se casar com Lucas, o homem com quem ela havia sonhado por tanto tempo. Ele sempre foi o príncipe encantado em sua vida, o homem que a fazia acreditar no amor verdadeiro. Mas algo estava diferente naquele dia. Algo em Lucas parecia distante, como se ele não estivesse ali por inteiro. Clara olhou para o espelho, se ajeitando mais uma vez. A tensão era palpável. Ela não podia negar o aperto em seu peito, uma sensação estranha que não sabia como descrever. Não era o nervosismo normal de quem está prestes a se casar, era algo mais profundo. Algo estava prestes a mudar. Sua mãe entrou no quarto, com os olhos cheios de lágrimas. Clara sorriu para ela, tentando disfarçar sua inquietação. Mãe, está tudo bem. Vai ser perfeito, como sempre sonhei, disse, tentando acreditar em suas próprias palavras. Mas, no fundo, ela sabia que havia algo errado. Algo que não podia ignorar. O que, exatamente, ela ainda não sabia, mas havia uma sensação pesada no ar. Ao chegar na igreja, Clara foi recebida por seus amigos e familiares, todos sorrindo e aplaudindo. Ela sorriu, mas dentro de si, a angústia só aumentava. Cada passo que ela dava em direção ao altar parecia mais lento que o anterior, como se o tempo estivesse desacelerando. Finalmente, quando ela chegou ao altar, seus olhos encontraram os de Lucas. Mas algo estava diferente nele também. Ele parecia apático, distante, como se estivesse em outro lugar, como se não estivesse realmente ali. Ela sorriu timidamente, mas o sorriso dele foi forçado, e, por um momento, Clara se sentiu como se estivesse olhando para um estranho. O padre começou a cerimônia, e as palavras tradicionais do casamento ecoaram na igreja. Clara olhou ao redor, sentindo-se desconfortável, mas tentava manter a compostura. No entanto, quando o padre fez a pergunta que todos aguardavam, Clara, você aceita Lucas como seu legítimo esposo? Ela hesitou por um segundo. Lucas, por sua vez, estava impaciente. Ele parecia querer que a cerimônia acabasse logo. Seu olhar estava em qualquer lugar menos nela. Aquilo era estranho. Clara sentiu algo no fundo de sua alma, algo que a fazia querer gritar, mas ela não sabia o que dizer. A pressão era esmagadora, a pressão de estar ali, de cumprir todas as expectativas, de ser a noiva perfeita. Foi então que Lucas, com um sorriso disfarçado, disse, eu aceito. Aquela palavra aceito parecia ser dita apenas para cumprir a formalidade. Clara olhou para ele, tentando ler seus olhos, tentando entender o que estava acontecendo. Mas o que ela viu a fez estremecer. Havia algo de errado, e ela sabia que precisava fazer algo. No momento seguinte, ao ser questionada, Clara olhou para o padre e, com os olhos cheios de tristeza, respondeu, não. A palavra ecoou pela igreja como um trovão. Ninguém esperava isso. O silêncio se instalou instantaneamente. A multidão olhou para ela, estupefata. Lucas congelou. Ele parecia um homem que havia perdido algo muito valioso, mas não sabia exatamente o que. Clara olhou para ele pela última vez e, sem dizer uma palavra, virou-se e caminhou em direção à saída da igreja. Clara caminhou com passos firmes para fora da igreja, sentindo o peso de todas as olhares sobre si. Ela sabia o que acabará de fazer, mas as dúvidas ainda martelavam em sua cabeça. A escolha de interromper o casamento não foi fácil, mas ela sabia que, ao fazer isso, estava tomando o controle de sua própria vida. Quando o último passo a levou para o lado de fora da igreja, ela sentiu como se fosse a pessoa mais livre do mundo. O peso que ela carregava havia sido, de alguma forma, aliviado. Mas não havia felicidade nos seus olhos, apenas um vazio profundo. O sol estava forte, iluminando o cenário ao redor, mas nada parecia capaz de aquecer seu coração naquele momento. A brisa suave que passava parecia um sussurro, tentando acalmar sua alma agitada. Clara parou no meio da rua, sem saber o que fazer a seguir. O que aconteceria com ela agora? O que ela deveria fazer? Ela olhou para o céu, tentando encontrar respostas nas nuvens. Dentro da igreja, o caos começava a tomar forma. Lucas não conseguia acreditar no que havia acabado de acontecer. Ele estava parado no altar, atônito. Suas mãos tremiam, e sua expressão estava marcada pela vergonha.
A noiva, a mulher com quem ele deveria se casar, acabará de rejeitá-lo de forma pública. Ele olhou para os convidados, que agora murmuravam entre si, criando uma tensão no ar. Mas o que mais o incomodava era a sensação de que ele mesmo tinha causado aquilo. Não era apenas Clara quem havia falhado naquele dia, ele também falhara com ela. Enquanto a multidão se dispersava, Lucas ficou ali, sem saber como agir. O peso da vergonha parecia esmagá-lo. Ele tentava se convencer de que o que Clara havia feito não tinha sido por algo sério, que ela apenas estava confusa, ou talvez até irritada com algo. Mas a expressão em seu rosto, a força de sua decisão, não o deixavam enganar. Do lado de fora da igreja, Clara estava sozinha. As palavras dela ainda reverberavam em sua mente. Não. Mas por que ela tinha dito isso? O que ela sentia agora? A dor em seu peito parecia insuportável. Não era apenas a decepção com Lucas, mas a vergonha de ter chegado até aquele ponto. Porque ela havia confiado em um amor que não era correspondido da mesma forma. Ela caminhou até o parque próximo, com o coração acelerado, as mãos trêmulas. O que as pessoas iriam pensar dela agora? Sua família, seus amigos, eles a viriam como uma tola. A vergonha parecia consumir sua alma, mas ao mesmo tempo, havia algo dentro dela que a fazia sentir uma paz, como se ela finalmente estivesse sendo fiel a si mesma. A decisão de parar o casamento não havia sido impulsiva, embora Clara soubesse que havia agido no calor do momento. Mas ela se deu conta de que não podia continuar vivendo uma mentira. Enquanto caminhava, ela encontrou um banco solitário. Sentou-se e olhou ao redor. O parque estava calmo, as crianças brincando ao longe, e um casal passeando de mãos dadas. Clara não sabia o que o futuro reservava para ela, mas estava determinada a não se perder. Ela se levantou, respirou fundo e decidiu que agora seria o momento de escrever sua própria história, sem mais pressões, sem mais expectativas. No fundo de seu coração, Clara sabia que algo extraordinário estava por vir. Ela não sabia o que seria, mas algo dentro dela dizia que aquela dor, aquela rejeição, era apenas o começo de algo muito maior. Algo que a levaria mais perto de sua verdadeira essência. Clara não sabia o que a aguardava, mas um impulso a levou a caminhar sem rumo, atravessando as ruas da cidade com os pensamentos embaralhados. A dor da rejeição ainda a atormentava, mas havia algo mais profundo nela agora. Era como se tivesse quebrado uma barreira, como se tivesse sido liberta, mas de algo mais difícil de explicar. Ela entrou em uma pequena cafeteria, tentando afastar a sensação de solidão. O ambiente acolhedor e o cheiro do café recém-feito acalmavam um pouco seus nervos. Quando a atendente a recebeu com um sorriso gentil, Clara foi tomada por uma sensação estranha, como se, de alguma forma, o universo estivesse tentando ajudá-la a encontrar uma pequena paz, mesmo nos momentos mais difíceis. Sentou-se em uma mesa próxima à janela, observando o movimento lá fora. As ruas da cidade pareciam normais, as pessoas indo e vindo, sem perceber a tempestade interna que ela estava enfrentando. Clara pensou sobre o que aconteceria agora. Ela havia interrompido o que parecia ser o maior momento de sua vida. Como poderia dar um passo para frente depois de tamanha confusão? O peso de todas as decisões se acumulava, e a pressão para fazer a escolha certa era imensa. Foi então que a porta da cafeteria se abriu novamente. Clara não esperava ver ninguém familiar, mas ao olhar para cima, seus olhos encontraram alguém que não via há anos, Mateus. Ele estava ali, parado, parecendo tão surpreso quanto ela. Mateus, seu melhor amigo de infância, que ela havia perdido de vista após o término da escola. Ele estava de terno, e seu sorriso era tão genuíno que, por um instante, Clara pensou que estava sonhando. Clara? Mateus perguntou, seus olhos brilhando com um toque de confusão. Clara ficou paralisada por um momento. Não sabia o que fazer. As palavras pareciam presas em sua garganta. O que ele faria ali, naquele exato momento, depois de tantos anos? E por que isso a fazia se sentir mais confusa ainda? Ela se levantou rapidamente, tentando esconder o desconforto, mas a surpresa a fez falar sem pensar. Mateus, o que você está fazendo aqui? Eu estava apenas fazendo uma pausa do trabalho. E você, Clara? Está tudo bem? Ela não sabia como explicar tudo o que havia acontecido, como poderia lhe contar o que acontecerá no altar, sem que a vergonha tomasse conta dela. Mas, ao olhar nos olhos de Mateus, algo dentro dela dizia que não havia razão para esconder nada. Talvez ele fosse a pessoa certa para ouvir, talvez ele fosse a pessoa que a entenderia naquele momento de dor. Clara fez um gesto convidando-o para se sentar, e Mateus, sorrindo, não hesitou. Ele pediu um café, e logo os dois estavam ali, sentados, em uma conversa que parecia se estender para além dos anos que haviam se passado.
Os minutos passaram, e Clara começou a se abrir, explicando o que havia acontecido. A cada palavra que ela dizia, a pressão em seu peito parecia diminuir. Mateus a ouvia com atenção, sem julgamentos, apenas compreensão. Ele sabia que Clara havia feito a escolha certa, mesmo sem saber ao certo como ela se sentia. Você tem coragem, Clara. Eu sempre soube que você era mais forte do que pensava, Mateus disse com um sorriso encorajador. A conversa continuava fluindo naturalmente, e, apesar da dor, Clara sentia algo que não havia experimentado há muito tempo: alívio. Não estava mais sozinha. Não estava mais tentando carregar o peso de uma decisão sozinha. Mas o que Clara não sabia era que aquele encontro não seria apenas uma pausa no seu dia. Na verdade, ele seria o ponto de virada em sua vida, algo que ela jamais imaginara. Mateus, que sempre fora seu amigo, agora se tornava algo mais. O destino estava começando a revelar o caminho que ela nunca soubera que precisava seguir. O café entre Clara e Mateus se estendeu por mais de 1 hora. As conversas, inicialmente sobre as banalidades da vida cotidiana, logo se tornaram mais profundas. Clara sentia uma sensação rara de conforto ao falar com alguém que realmente a compreendia. Mateus, com seu jeito tranquilo e sua habilidade de escutar, parecia ser a âncora que ela precisava naquele momento de turbulência. Ela não sabia por quanto tempo ele havia sido seu amigo, mas, naquele instante, ele parecia ser a pessoa mais importante do mundo. Eu nunca imaginei que nos encontraríamos assim, depois de tanto tempo, Clara comentou, um sorriso nostálgico tomando conta de seu rosto. Acho que ambos tomamos rumos tão diferentes, mas aqui estamos. Mateus sorriu, um pouco melancólico. A vida tem suas formas misteriosas de nos juntar de novo. E eu sempre soube que você seria alguém incrível. Não só porque éramos amigos, mas porque eu vi a sua força lá atrás, na escola. Clara franziu a testa, surpresa. Força. Eu nunca me senti assim, Mateus. Eu sempre me senti fraca, especialmente agora. Você sabe o que aconteceu no altar. Mateus olhou-a com uma expressão séria, como se estivesse analisando cada palavra que ela dizia. Eu sei, mas eu também sei que você tomou a melhor decisão. E às vezes, a vida precisa de rupturas para nos levar aonde realmente pertencemos. Clara sentiu uma emoção forte ao ouvir suas palavras. Ela havia se sentido tão sozinha nos últimos dias, tão perdida, e agora, de alguma forma, ela se sentia mais centrada, como se uma parte de sua alma tivesse encontrado o que estava buscando. A conversa continuou até que, sem perceber, o sol começou a se pôr. Mateus olhou para o relógio e levantou-se com um sorriso. Eu preciso ir, mas foi bom te encontrar. E se você quiser, podemos marcar algo de novo, para conversar mais. Acho que você realmente precisa de alguém que te entenda. Clara olhou para ele, sentindo uma mistura de gratidão e algo mais. Talvez fosse a necessidade de apoio, talvez fosse algo mais profundo, que ela não sabia identificar. Sim, adoraria, respondeu, com um sorriso tímido. Eles se despediram e Mateus saiu da cafeteria. Clara ficou ali por mais alguns minutos, refletindo sobre o que acabará de acontecer. Algo havia mudado dentro dela. Não apenas por ter encontrado Mateus, mas pela sensação de que a vida estava lhe oferecendo uma segunda chance. Ela se perguntava, enquanto observava a luz suave do final da tarde entrando pela janela, se o que sentia por ele poderia ser algo mais. Mas, antes que pudesse se aprofundar mais em seus próprios pensamentos, seu celular vibrou. Era uma mensagem de seu ex-noivo. O coração de Clara deu um salto, mas ela hesitou antes de abrir. Ela estava prestes a dar um passo em direção a algo novo, e o que ele tinha a dizer não deveria interferir nisso. Ela apertou a tela, leu a mensagem e, com um suspiro, a apagou. Ali estava Clara, finalmente tomando as rédeas de sua vida. Ela sentia que estava à beira de algo novo, mas também sabia que não seria fácil. O futuro ainda era incerto, mas uma coisa era clara: ela estava pronta para viver de verdade, sem amarras, sem arrependimentos. Ela olhou para a rua, onde as pessoas ainda passavam apressadas, com seus próprios destinos. Clara não sabia onde esse caminho levaria, mas pela primeira vez, sentia que era capaz de seguir em frente. O som do telefone tocou inesperadamente, interrompendo o silêncio da noite. Clara estava deitada na cama, observando o reflexo da lua na janela, quando viu a notificação. Era uma mensagem de Mateus. Ei, Clara, podemos conversar amanhã? Tenho algo importante para te dizer. A ansiedade tomou conta dela, mas ela sabia que, de alguma forma, esse momento seria decisivo. Nos últimos dias, ela refletira muito sobre o que queria para sua vida. A conexão com Mateus parecia genuína, algo que ela não sentirá com mais ninguém em anos.
Mas havia o medo de se entregar a algo novo e de repetir os erros do passado. Clara suspirou, pensativa. Na manhã seguinte, Clara se arrumou com uma energia renovada, decidida a descobrir o que Mateus queria compartilhar. Ela já sabia que estava mudando, se afastando de um passado que a segurava. Seu encontro com Mateus poderia ser o começo de uma nova vida, ou a confirmação de que ela precisava continuar sozinha por mais algum tempo. Quando chegou ao café, Mateus estava lá, sentado na mesa, como sempre tranquilo. Mas algo em seu olhar estava diferente, mais intenso do que o habitual. Clara se aproximou, o coração batendo mais forte do que ela imaginava. Oi, Mateus. O que foi tão urgente? Perguntou, tentando disfarçar o nervosismo. Ele sorriu, mas havia uma seriedade em seus olhos que a fez se sentir mais ansiosa. Clara, antes de mais nada, quero que saiba que não estou aqui para te pressionar em nada. Eu sei que você acabou de passar por algo muito difícil, e se a sua escolha for seguir em frente sozinha, eu entendo completamente. Clara sentiu o ar se prender em seus pulmões. Ela sabia que o que Mateus estava prestes a dizer mudaria tudo. Ele fez uma pausa, como se ponderasse suas palavras cuidadosamente, e então, finalmente, falou. Eu acho que estou me apaixonando por você, Clara. Desde o momento que nos encontramos, eu percebi que havia algo especial entre nós. Mas não quero que isso seja uma pressão para você. Só quero que saiba o que sinto. As palavras de Mateus ecoaram na mente de Clara. Ela não sabia como reagir, não sabia o que sentir. A verdade era que ela também estava começando a se abrir para ele, mas o medo do que poderia vir com isso ainda era forte. Ela olhou para ele, tentando encontrar as palavras certas. Eu não sei, Mateus. Eu quero acreditar no que você está dizendo, mas não posso me entregar a mais uma mentira. Eu estive com alguém que eu pensava que fosse o amor da minha vida, e a dor de descobrir que não era o que eu imaginava ainda me assombra. Eu não sei se consigo me abrir assim de novo. Mateus a olhou, seus olhos cheios de compreensão. Eu entendo, Clara. Eu não quero ser uma pressão para você. Só queria ser honesto sobre o que estou sentindo. E, independentemente da sua escolha, eu estarei aqui. Clara sentiu uma sensação de alívio misturada com confusão. O que ele disse fez com que ela se sentisse especial, mas também trouxe à tona uma montanha-russa de emoções que ela ainda não estava pronta para lidar. Ela sabia que esse momento seria crucial. O que ela faria agora? A decisão parecia difícil, mas ela também sabia que não poderia viver no passado para sempre. Se quisesse ter algo genuíno no futuro, ela precisaria aprender a confiar de novo, não só nos outros, mas em si mesma.